por quase um século pensar em máquinas capazes de aprender. Assim, tipo a gente, era coisa do futuro. Pois bem, o futuro chegou. Como previsto em 1950, no clássico livro Eu, Robô, de Isaac Asimov, os robôs já começaram a substituir os humanos em várias funções. São tantas as profissões em que eles estão entrando que a previsão é de que até 2020, mais de 5 milhões de pessoas devam perder seus postos de trabalho para as máquinas. E a corrida do ouro do que vem sendo chamada de a quarta revolução industrial já começou. O mercado de softwares, hardwares e serviços relacionados à inteligência artificial vai chegar em 47 bilhões de dólares em 2020. Um único robô já substitui 500 atendentes de telemarketing desse banco. O custo é muito baixo, porque o custo que você tem dele é praticamente hospedagem. Essa gigante da tecnologia tem 5 mil pesquisadores trabalhando exclusivamente em inteligência artificial. A gente se colocou a missão de democratizar o acesso à inteligência artificial. Esse jovem empreendedor usa a inteligência artificial para melhorar o relacionamento entre marcas e consumidores. A gente também quer que, além dessa automação, desse processo robótico, tenha um ponto humano. Desenvolver assistentes virtuais é a especialidade dessa empresa, que tem crescido 2 dígitos ao ano. Apesar de todo momento e conjuntura, a gente tem sentido uma demanda muito grande do mercado. E tem até empreendedor criando cerveja a partir da inteligência artificial. Turns out that beer is a fantastic way to use data. O Mundo S.A. começa agora. Vamos começar pelo começo. O que é, afinal, o que a gente chama de inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que se propõe a criar sistemas que simulem a capacidade humana de raciocinar. O ponto é que, diferente da gente, uma máquina é capaz de guardar, cruzar e analisar, em tempo recorde, uma quantidade de informações infinitamente maior do que os humanos. Pensa, por exemplo, no que pode ser feito pela cura do câncer se uma máquina puder concentrar toda a informação que existe no mundo sobre esse assunto e cruzar dados de prontuários de dezenas de milhões de pacientes em segundos. E essa é só uma das infinitas possibilidades de aplicação dessa tecnologia na nossa vida cotidiana. Mas para entender isso bem melhor, a gente conversou com um expert no assunto, um robô. Um dos maiores destaques da inteligência artificial é o robô Watson, da IBM. Mais de 80 mil desenvolvedores utilizam o sistema dele. Os números do Watson já dão uma ideia da importância da computação cognitiva dentro da empresa. Só em 2014, a IBM investiu $1 bilhão no projeto. Como funciona a inteligência artificial? As aplicações com inteligência artificial funcionam como uma criança, aprendem por meio de dados. Geralmente, o treinamento é por meio de feedback positivo e negativo, ou seja, de acordo com a resposta dada pelo sistema, o usuário pode dizer se está de acordo ou não, e assim o sistema vai sendo aprimorado conforme o tempo. Você acha que no futuro os robôs inteligentes podem substituir o ser humano? O intuito da inteligência artificial não é substituir o homem, mas ampliar suas capacidades cognitivas para ajudá-lo em suas atividades. A inteligência artificial introduz um novo nível de colaboração entre homem e máquina, que ampliará o acesso ao conhecimento e ajudará a solucionar mais problemas no futuro. O que você achou da nossa conversa, Watson? Eu que gostaria de saber a sua opinião sobre a nossa conversa. Lembre-se que é por meio do feedback que fico mais inteligente. A conversa foi ótima. Obrigado. Foi um prazer conversar com a Globo News. Até breve. Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando liga para o banco, fica só querendo saber qual é a tecla que tem que apertar para falar com o atendente. Sabe como é que é? Uma das primeiras áreas de serviço humano que pode ser rapidamente substituída por robôs é justamente o atendimento ao consumidor. E tem empresa que já está fazendo isso, às vezes sem você nem perceber. Esse banco aqui não tem agências. O cliente abre conta, pede cartão de crédito e faz todas as transações pela internet. E quando tem alguma dúvida, é atendido por mensagem de texto por um bot. Bot? Google, eu sei que o banco original trabalha com um bot para atender os clientes. Que diabos é um bot? E o bot vem de robot, né? Então é um robô que responde às suas perguntas. E também um bom exemplo de inteligência artificial substituindo humanos. Em seu primeiro mês de uso, o bot assistiu 20 mil usuários.
Para atender a essa demanda, sem o robô, a empresa precisaria de aproximadamente 500 atendentes. E qual é o custo que ela tem? É o quê? É só um custo de manutenção? Quanto que é? O custo é muito baixo, porque o custo que você tem dele é praticamente hospedagem. Vamos supor que não fosse o banco, fosse uma startup que criou um bot e quer usar o bot como atendimento. Ela gastaria R$200 por mês de hosting para poder atender 20 mil pessoas. Na prática, como é que funciona o treinamento desse robô? Começa sempre assim. Você pega todas as perguntas, né, principais do banco. Onde eu posso sacar dinheiro? Como funciona o cartão? São as perguntas que todas as pessoas têm. Então, primeiro você alimenta a base de dados com essas perguntas. Daí ele pode fazer uma pergunta, de repente, que não está nessa lista. Ah, mas o original tem um cartão especial que pode ter milhas. Aí ele não vai conseguir responder, né? Aí 3 vezes ele não responde, entra o atendente para te ajudar nisso. Depois o nosso time olha e o robô fala, olha as perguntas que a gente não conseguiu responder. Então o time vai lá e começa a responder aquelas perguntas. Para responder e ensinar ele. Atualmente, o robô do banco só pode ser acessado via Facebook, mas não é o único. A rede social já conta com mais de 30 mil bots integrados ao serviço de mensagens dela. Você acha que o perfil do cliente de vocês é diferente por causa do uso da tecnologia? É um cliente mais jovem, por exemplo? Não, é a média. Tá? A gente percebeu que já a adoção do celular está tão grande na sociedade que é mais um aplicativo. E brasileiro adora uma novidade tecnológica. Atualmente, 76% da população já acessa o banco pela internet. E 90% desse total já faz isso a partir de smartphones, mesmo que tenha um pouco de medo com a segurança. Só que a segurança é exatamente igual à segurança que você tem no banco. Em alguns casos, melhor. O Banco Original abriu as portas, ou melhor, as páginas na internet em 2011, depois de um investimento de 600 milhões de reais, e hoje divulgam já ter mais de 100 mil correntistas. No primeiro semestre de 2016, o chamado conglomerado Original teve lucro líquido de 19 milhões de reais. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, é inevitável não falar de perda de empregos de pessoas. Você vê outras áreas aqui no banco que vão poder ser geridas ou feitas pela inteligência artificial? Por um lado, você pode sim perder emprego, eu diria substituir, porque a gente está contratando muita gente. Que tipo de emprego? São os cientistas de dados, para poder trabalhar aqueles dados. São desenvolvedores, para poder trabalhar o bot. São pessoas que entendem da psicologia humana, para poder fazer o NLP, né, que é a linguagem natural e como que aquilo funciona. Então, você simplesmente trocou o nível de pessoas. Agora, qual é a faixa etária da sua equipe de programadores para esse bot? Nosso cientista de dados, né, que faz toda a parte estatística, tem 23 anos. Bom, quer dizer, então as pessoas que estão perdendo o emprego em outras áreas vão precisar se reeducar para correr atrás dessa molecada que está chegando agora. Eu diria que em tudo existe uma grande oportunidade, né? Então, você tem uma grande oportunidade para aprender e pegar esses novos empregos que estão entrando, assim, de uma velocidade absurda. Então, acho que o grande risco é você deixar de estudar. Em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, 5 mil pesquisadores humanos trabalham para produzir aplicações e serviços em inteligência artificial. O João Mostacada foi até lá entender, entre outras coisas, se é possível trabalhar nessa área sem perder o controle sobre ela. Robôs autônomos, daqueles que andam, pensam e têm vontades, ainda não existem. Por enquanto, só na ficção científica. Mas se depender dos investimentos em pesquisas feitos em todo o mundo, esse futuro pode chegar em breve. Uma iniciativa embrionária nesse campo foi feita por uma das líderes do setor de tecnologia, que criou uma ajudante pessoal chamada Cortana. Então essa é a minha Cortana, que aprende com o meu uso, né? Tá no meu computador, no meu Surface. Qual é a previsão do tempo amanhã? A previsão do tempo para amanhã é de chuva leve com máximas de 25 e mínimas de 19 graus. Trazer guarda-chuva amanhã. Ok, lembrar você de trazer guarda-chuva amanhã às 8 horas de amanhã. Parece bom? Sim. Por que a sua empresa decidiu abrir uma unidade específica voltada só para desenvolvimento de inteligência artificial? Você deve estar vivendo hoje um mundo 100% conectado. Isso está gerando uma grande quantidade de informação. Para tratar com esse grande volume de dados, né, de uma forma a gerar produzir inteligência, é super importante que a tecnologia seja uma aliada. A gente se colocou a missão de democratizar
o acesso à inteligência artificial. Para isso, a gente alocou 5.000 pesquisadores na Microsoft para realmente só produzir inteligência, aplicações e serviços de inteligência artificial. E em relação às empresas, às indústrias, também o interesse é grande, vem procurando vocês para desenvolver ferramentas em inteligência artificial? Sim, o interesse é crescente. Alguns dos nossos principais clientes, inclusive, tratam isso de forma muito confidencial, porque é de grande diferencial competitivo. Existe alguma preocupação ética da parte de vocês no sentido de substituição da força de trabalho humana por máquinas inteligentes? A nossa crença é que antes era impossível para o ser humano lidar com grandes volumes de dados. Com a capacidade computacional que a gente tem hoje, na nuvem, os serviços inteligentes, isso passa a ser possível. Então, qual é, novamente, a nossa crença? A combinação entre o poder da tecnologia em lidar com essas grandes massas de dados e o poder de produção de conhecimento, de insights, processos de cura, no caso, por exemplo, do câncer, esta combinação é imbatível. Em 2016, a Microsoft criou a TAI, um robô que usava inteligência artificial para se comunicar nas redes sociais. Mas a experiência saiu do controle. E a TAI disparou mensagens ofensivas e racistas. Como é que vocês vão garantir a segurança das novas inteligências artificiais? 2 pontos muito importantes aí. Do ponto de vista tecnológico, o experimento da TAI foi muito bem sucedido, porque a gente conseguiu realmente comprovar que a capacidade desse algoritmo exposto às redes sociais, às interações humanas, foi realmente muito capaz de aprender com essas interações. Do ponto de vista social, houve um grande aprendizado para a gente, para a empresa, tanto que em menos de 24 horas nós tiramos esse experimento do ar, por não representar questões de comportamento que nós queremos como empresa. E numa situação aí como o médico e o monstro, onde há uma perda de controle por parte das máquinas, quem é que assume a consequência? Quem é que assume a responsabilidade por esse tipo de problema? Nós acreditamos que todo desenvolvimento tem que ser feito hoje com muita transparência, no princípio de agregar a humanidade e assumindo os riscos desse desenvolvimento à medida que nós vamos aprendendo com a tecnologia. Big Data é um termo que a gente sempre vê relacionado à inteligência artificial. Basicamente, ele dá nome a uma quantidade imensurável de dados que a tecnologia é capaz de captar, mas que nem um time de centenas de humanos seria capaz de analisar com a mesma precisão e rapidez que uma máquina. Aqui em São Paulo, uma empresa usa a inteligência artificial para analisar o banco de dados dos clientes de marcas de varejo, para assim ajudá-las a se comunicar melhor com eles. Quantos spams você recebe por dia? Desses, quantos trazem informações que você precisa de verdade? Com só 26 anos, Ricardo e um sócio desenvolveram uma tecnologia que descobre para as marcas quais são as informações, ofertas e produtos que você realmente quer receber. A Social Miner, ela quer acabar com o spam. Então a gente quer que as marcas elas possam se relacionar melhor com seus consumidores e a gente quer usar a inteligência artificial para isso. Por outro lado, a gente também quer que, além dessa automação, desse processo robótico, tenha um ponto humano. Então, humanizar a relação entre as empresas, organizações e pessoas acabou se tornando a missão da Social Miner. Os clientes da Social Miner são e-commerces de varejo que já garantiram para a empresa uma base de dados de mais de 12 milhões de consumidores. Agora, Ricardo, para o público leigo, eu, por exemplo, como é que a inteligência artificial entra no seu negócio? Acho que se eu te perguntar se você gosta dos e-mails que você recebe ou quando você se cadastra, imaginei que a resposta fosse ser não, certo? O que acontece é que hoje os e-commerces, em geral, eles acabam falando tudo para todo mundo. O desafio do e-commerce é conseguir fazer que a experiência que você tenha com o e-mail, com a notificação, com a mensagem no celular, seja única. Então, a gente aplica a inteligência artificial para isso. Então, assim, eu quero saber que você é a Maria, que você está visitando esse site desse e-commerce. Depois, eu quero entender sobre quem é você, pelo que você se interessa. E, por último, como é que eu posso te entregar uma experiência? Você fala, uau, isso veio para mim, ele não está enviando para todo mundo. Num exemplo prático, em vez de você receber um e-mail dizendo esse tênis está com 30% de desconto, você recebe um que diga: Maria, que bom que você voltou a correr. Quer dar uma olhada nos descontos dos nossos tênis?
Então, o problema, de uma certa forma, é que os seres humanos não conseguiriam conversar com 1 milhão de consumidores de uma loja. Mas um robô, ele consegue entender esses comportamentos e aí, com automação e inteligência, a gente consegue entregar uma experiência que seja única para cada pessoa. Tá bom, você está me dizendo que você usa os dados de uma empresa naquela ação de marketing da mesma empresa, mas você tem vários clientes aqui dentro. Como é que você me garante que você não está usando esses dados de todas as empresas para todas elas? Tem uma questão ética muito forte aí. Esse é um tema bastante complicado. Quando alguém dá essa permissão para uma marca falar para ela, a gente quer garantir que esses dados sejam usados apenas para aquela marca. Então, hoje a gente segue todas as políticas de privacidade, de segurança, as políticas das próprias redes sociais que já garantem e também contratualmente para deixar o nosso cliente um pouco mais seguro. Ricardo e um sócio partiram do zero, mas logo receberam um investimento anjo de R$250 mil. Em 2016, já com 100 clientes, a empresa faturou 2,6 milhões de reais e projeta um crescimento de 400% para 2017. Escuta, e você não tem medo que no futuro o robô faça exatamente o que você faz? Logo no começo a gente entendeu que só a inteligência não ia ser suficiente, porque as pessoas percebem que é um robô enviando e-mail. Então a gente pensou qual é o outro elemento que vai tornar essa experiência muito mais humana. E esse elemento é o próprio ser humano. Então o que a gente está tentando fazer é fazer publicidade sem cara de publicidade, com cara de engajamento. E a gente já teve cases de clientes falarem pra gente que o consumidor agradeceu a mensagem que ele recebeu achando que um ser humano escreveu aquilo. Quer dizer, o papel de vocês é cada vez usar mais inteligência artificial pra gente cada vez menos perceber que ela existe. Exatamente. É um perigo isso. É um perigo. Hi, Samantha. Quem assistiu o filme Ela sabe do que eu tô falando. Samantha era a assistente virtual de Theodore, o personagem principal do filme, e por quem ele acaba se apaixonando. Parecia ficção, mas os assistentes virtuais já são realidade. O João Mostacada foi conhecer uma empresa que desenvolve esse tipo de tecnologia. Uma solução para o exército americano impulsionou os negócios da Next IT. Em 2004, a empresa criou um assistente virtual para ajudar os militares a recrutar soldados. A firma aterrissou aqui no Brasil em 2012. O foco? Desenvolver serviços para o setor privado. Como funciona a plataforma de vocês? O que a gente faz é construir um cérebro artificial com uma programação proprietária desenvolvida por nós ao longo desses mais de 10 anos, onde eu consigo extrair as intenções das pessoas quando elas perguntam alguma coisa. Então, muitas vezes o sujeito quer, por exemplo, saber o saldo dele no banco, mas ele pergunta quanto eu tenho na minha conta. Né? Nós temos que entender que o ser humano se expressa de maneira diferente e nós construímos um modelo de linguagem natural, que é o nome técnico disso, capaz de extrair essas intenções através de programação. Qual é o principal uso da inteligência artificial pelas empresas que contratam vocês? No nosso caso, nós criamos assistentes virtuais ou personas, avatares, que são funcionários dessas empresas. Então, dentro desse escopo, normalmente o que se busca é mais eficiência no atendimento. Tem taxa de erro? É possível. Hoje, nossos assistentes virtuais, a maioria que já está implementada em produção, eles ultrapassam 90% de assertividade. E como é que está o crescimento de vocês ou o faturamento, se for possível abrir, aqui no Brasil, dos negócios? O ano passado, apesar da crise, a gente cresceu na ordem de 2 dígitos. Em 2016. Existe alguma preocupação ética de vocês para que a mão de obra humana não seja substituída por robôs, por uma inteligência artificial, lá no futuro, de médio e longo prazo? A inteligência artificial, da maneira que nós estamos utilizando, mesmo olhando no médio e longo prazo, na visão que nós temos como empresa, nossos pesquisadores, eles veem que cada vez mais você vai ter complementariedade. A gente não vê essa zona de conflito. Um dos clientes da Next IT aqui no Brasil é a Ticket. A empresa brasileira implantou o sistema de inteligência artificial em março de 2015. Por que vocês decidiram usar uma plataforma de inteligência artificial nas operações de vocês? Então, era o momento de reinventar a central de atendimento. Então, como fazer isso? Então, surgiu a ideia de uma assistente virtual, onde ela não simplesmente se limitasse a responder as perguntas, mas também que ela executasse alguns serviços, né? Por exemplo, hoje a Eva é capaz de remitir um cartão, caso você perca o seu ticket restaurante. O nome é Eva, da inteligência de vocês. Eva, é o nome batizado. Houve otimização dos custos, aumentou o lucro. Quais foram os resultados? Ela otimiza custos, sim. Uma ligação no atendimento humano, ela é mais onerosa do que uma sessão, nós chamamos de sessão, através da assistente virtual. E você não está preocupada com a ameaça da Eva de tomar o seu trabalho? De forma alguma. A Eva é minha aliada. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver.
Beer is a fantastic way to use data. O Mundo SA de hoje está entrando no mercado da inteligência artificial. Na Inglaterra, um estudo da Universidade de Oxford concluiu que quase metade dos empregos nos Estados Unidos deve ser informatizada nos próximos 20 anos. Mas eu duvido que a profissão de sommelier de cervejas esteja nessa lista, já que a cerveja artesanal parece um termo bem distante de inteligência artificial. Até agora. Dá uma olhada onde que o Rodrigo Carvalho foi, lá em Londres. Enquanto o povo bebe, britanicamente discreto, o CEO de uma marca de cerveja pioneira trabalha feito louco, mas sorri por dentro. Viemos ao leste de Londres conhecer a primeira cerveja fabricada com a ajuda da inteligência artificial. A cerveja custa 4 libras. Vai sendo aperfeiçoada com a ajuda de algoritmos. Milhares de dados são gerados a partir da opinião dos clientes. Depois que você toma a primeira, uma mensagem pisca no Messenger do teu Facebook com 9 perguntas. E aí, gostou? Qual nota você dá? Preferia que fosse menos frutada, mais alcoólica? E aí, um sistema mais rápido e muito mais inteligente do que qualquer um de nós faz o cruzamento de informações valiosíssimas para a empresa. Because essentially brewing is just, it's a science. You can attach ones and zeros to what goes into brewing, which means if you ask the right questions to our customers, we can create recipes using the machine learning, which could then ultimately result in what you see in a bottle of beer. Os sócios se complementam. Um é formado em marketing e o outro é especialista em tecnologia. A ideia de usar a inteligência artificial para uma cerveja surgiu no início de uma bebedeira. Funny story, when Rob, my co-founder, and I were talking about how we could apply machine learning, we were both had a beer in our hand and we looked down and we thought, hey, this is the good first test market to see how it goes. O sócio não abre o jogo de quanto investiu para criar a cerveja, mas diz que no mês seguinte já estava lucrando e que hoje cresce 200% ao mês. Our beer is currently being sold in London in various pubs and restaurants. It's also being sold at various tech co-working spaces where our audience are technology enthusiasts hanging out and drinking beer. In the future, we're looking at expanding to other markets where there are tech startups happening. So Silicon Valley, Berlin, Bangalore, all of these places where there's a large tech community who understand what we're trying to achieve here. Ele fala que o segredo é levar a sério, de fato, a opinião dos clientes. It's a really good point because we look at companies like TripAdvisor and we give feedback to these companies all the time. But how often do the hotels that are on TripAdvisor tweak their service or change what's in the hotel room based on that feedback? So what we're doing is we're dynamically changing the product every single month. O pessoal que veio para a degustação curtiu a cerveja inteligente. On my own, I tried about 3, and then we had a tasting session with another 3. So about 6. Os sócios sabem que estão num baita mercado. Usar a inteligência artificial para produtos físicos é novidade. Do you have plans to apply this technology in other products? We are looking at other industries. Those include things like perfume, things like coffee, things like chocolate. We think all of these particular products are quite emotive and people have strong opinions about them. Se por um lado a inteligência artificial vai ser capaz de resolver problemas fundamentais para a gente, por outro, vai criar novos desafios. O maior deles, é claro, é como empregar esses milhões de pessoas que vão perder seus postos. Será que o futuro realmente chegou? O mais assustador de tudo isso é ver o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um dos países mais tecnológicos do mundo, querendo provar que a crise e os imigrantes é que estão tirando o emprego dos americanos. Tá faltando inteligência aí e não é artificial. O Mundo SA de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau!